segurança é aquele acúmulo de pessoas de todos os lugares possíveis e imagináveis, sei lá, brigando por um mesmo ideal, assim, o mesmo objetivo. Eu sempre precisei, assim, sempre utilizei muito transporte público e o fato de eu sair nas ruas numa manifestação como as que tiveram em junho, juntou com outros direitos. Sair nas ruas é você se apropriar do espaço público para você poder reivindicar direitos. Então eu acho que foi o que mais me motivou a sair, assim. No começo eu sentia que as pessoas eram a favor, mas elas tinham medo de estar lá. Outras pessoas, elas eram contra e tinham motivos que eu discordava totalmente. Mas o que eu percebi é que esses meus amigos, os que eram a favor, mas que tinham medo, e os que eram contra, eu percebi que eles, assim, no final, eles começaram a se juntar com a massa mesmo das pessoas que iam às ruas. E naquela manifestação de segunda-feira eu consegui encontrar bastante amigo, assim, que tinham essas duas ideias, assim, sobre as manifestações. Então, eu tinha marcado com 2 amigos aqui da ECA para ir para lá. E eu acabei me atrasando, acabei me perdendo deles. E comecei a caminhar junto com as pessoas sozinho, com muito medo, porque era a minha primeira manifestação. E depois acabei achando outras pessoas lá. Esqueci qual era a pergunta. Como foi na primeira manifestação? Então, não, foi tipo... Eu tava com medo de encontrar essas pessoas, não as achei. E aí eu acabei encontrando bem depois outras pessoas aqui da ECA. E foi uma mistura de medo e de empolgação, assim. O mais engraçado é que eu fiquei mais empolgado e mais revoltado depois da repressão policial. Foi uma mistura de medo e de empolgação. Então, eu não cheguei aí na manifestação de quinta-feira, porque eu tinha que apresentar um trabalho, mas eu fui na de terça, que foi a que antecedeu aquela manifestação terrível. E a gente já meio que sentia que ia acontecer isso, porque a repressão policial naquele dia foi muito intensa, assim, e a gente eu já imaginava que aquela manifestação de quinta-feira ia ser bem pesada, assim, bem mais como foi a de terça. E aí você quase foi preso na de terça-feira? Então, na verdade, a gente chegou no terminal Parque Dom Pedro e a polícia começou a atirar bomba de gás lacrimogêneo, tiro com bala de borracha, e as pessoas que estavam na linha de frente da manifestação, elas fizeram barricadas com lixo, botaram fogo para evitar o avanço da polícia, mas lógico não deu certo. A gente começou a correr e foi uma briga de gato e rato, porque a gente parou eles meio que levaram a gente aí por vielas, assim, lá no centro. A gente acabou se concentrando na Praça da Sé, teve repressão de novo, a gente saiu correndo e fomos parar na Praça Ramos. Eu tava com muita fome, eu precisava de um cigarro, precisava beber água. E aí eu pedi pra algumas pessoas que estavam comigo me esperar. Fui pra um bar. Na hora que eu saí do bar, vieram 3, 4 motos da Força Tática pedindo pra gente levantar os braços. E eles estavam bem na minha frente, assim. E aí eu peguei e falei, bom, se eu ficar eu vou ser preso. Se eu sair eu posso ser preso. Então eu acabei saindo andando como se nada tivesse acontecido e eu consegui escapar de ser preso aquele dia. Então eu resolvi voltar naquela manifestação de segunda-feira, aquela que teve 65 mil pessoas nas ruas, justamente pela manifestação que eu não fui e que teve uma repressão muito grande. Eu vi no evento do Facebook que tinham mais de 200 mil pessoas, não, quase 200 mil pessoas confirmadas nessa manifestação. E mesmo com muito medo de ter repressão de novo, eu resolvi ir, porque eu acho que é o que eu falei, assim, a gente precisa ocupar os espaços públicos para poder reivindicar direitos. E aí, como é que foi essa manifestação da segunda-feira? E ela foi legal, assim, mas ela
ela foi estranha, porque parece que o foco se perdeu um pouco, assim, a briga era pelos 20 centavos, que fazia diferença, que faz diferença na vida de muita gente aqui em São Paulo. E começou a se escutar vários outros gritos de ordem, como tipo, mais saúde, mais corrupção, menos corrupção, fora Dilma, fora Haddad, fora Alckmin. O que eu acho que é válido, é importante, mas a gente sabe como é difícil conseguir alguns direitos aqui no Brasil, né? Então quando a gente tem bolo de outras reivindicações, meio que foge um pouco do foco. Mas eu acho que o lado positivo é que isso trouxe várias pessoas que não estavam acostumadas a saírem nas ruas. Se tem um lado ruim, que é a perda de foco e a ida de uma classe conservadora para as ruas, por um outro lado é bom, é importante que essas pessoas também saibam que precisamos reivindicar os nossos direitos, sair às ruas e gritar. Eu percebi que no começo das manifestações tinha muitas pessoas que já estavam acostumadas com movimentos sociais, já participavam desses movimentos sociais, muitas pessoas de partidos de esquerda que sempre saíram às ruas, estavam sempre acostumados a participar de manifestações, e o final foi assim, foi a participação de outras pessoas que não participavam da militância, do movimento estudantil. Foi uma grande diferença assim, de reivindicação do começo ao fim. É lógico que a revogação do aumento da tarifa era o foco principal, mas do começo para o fim surgiram várias outras reivindicações. Eu associo mais com as diretas já. A ditadura me fez lembrar mais na questão da repressão policial. Tipo, tem familiares que eram do movimento estudantil naquela época e eu conversava bastante com eles em junho sobre a repressão policial, e na questão da repressão policial me fez lembrar muito da época da ditadura pela repressão em si. Porque as reivindicações eram diferentes, né? Também me fez lembrar um pouco da questão das diretas já, assim, aquele nacionalismo exacerbado das pessoas em 1992, foi em 92, e também o nacionalismo que começou a surgir no final das manifestações, assim, dá pra associar bem com esses dois movimentos, assim, o movimento da ditadura na questão da repressão e do nacionalismo na questão das diretas já. Bom, se a ideia é pensar na memória dos movimentos, sem necessariamente fazer uma análise, a minha memória de movimento de jovens na rua exigindo coisas começa com as manifestações dos Caras Pintadas, que eu não participei, eu era muito novo para tanto, tinha 12 para 13 anos, mas tinha um grande amigo que participou, que veio, que estudava numa escola em São Paulo, que estudava no Liceu Pasteur, e vinha nas manifestações. Eu lembro muito claramente que o discurso era: vamos brincar de pular a catraca do metrô e vamos atrás de mulher. Não havia um objetivo claro. Então, a princípio, esse movimento aparecia para mim como uma grande bagunça. Depois, quase, sei lá, 5, 7 anos depois, eu já no cursinho tive aula com um cara que tinha participado do movimento como membro do movimento estudantil. Era do Centro Acadêmico de História, e que contou uma aula que a primeira vez que se gritou fora a cola pelo movimento estudantil era uma passeata que, na verdade, queria que se tirasse, que se aprovasse a história da meia entrada para estudante. Essa meia entrada para estudante era o grande mote e tal. Eles saem numa passeata da Paulista, descem a Brigadeiro, e quando eles estão para atravessar o viaduto 13 de Maio, vem um carro de som de um sindicato, que eu sinceramente agora não lembro exatamente qual era, mas que grita fora a cola. E a molecada que gritava, meia entrada, grita também o fora a cola. Então, na minha cabeça, a construção do movimento, aquele, era muito difusa. A molecada não foi necessariamente para a rua pelo fora a cola. Havia
toda uma campanha, e aí já é memória construída, mas havia toda uma campanha dos meios de comunicação para tirar o Collor. Afinal de contas, eles tinham uma dívida para pagar. O debate do Collor, editado pelo Jornal da Globo, do Jornal Nacional, não precisa ser muito citado para que a gente entenda isso. E, de certa forma, essa é uma das aproximações que eu faço com o movimento desse ano, que eu vivi de uma maneira diferente. Se naquela eu era o jovem demais, essa talvez, pelo menos na minha cabeça, eu era o velho demais, porque aí quem foi para as manifestações foram meus alunos do ensino médio, que vinham me contar o que eles tinham feito, o que eles tinham quebrado, que eles tinham se divertido, entre aspas, que tinham uma busca específica, que eram os tais 20 centavos, mas que vai crescendo durante uma semana. Até que chegou num ponto que eu achei que eu não podia mais ficar de fora. Só que exatamente no dia que eu vou, a manifestação é a segunda-feira que eu fui obrigado a ouvir, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, o hino nacional, gente gritando fora tudo, se imaginar. Fora Dilma, fora Lula, fora Alckmin, fora PM, fora PCC, fora tudo que se imaginar. Inclusive alguns elogios, algumas palavras bastante elogiosas ao Datena. E essa é a memória que eu construo desse. Que a partir daquele dia, se nasceu com um certo foco, ali perde todo o foco. Então, se dá para criar uma relação nas minhas memórias, é que os dois nascem com um foco, ou nascem difusos, mas com um outro elemento que poderia orientar, e que o primeiro, só depois de uma intervenção de um outro grupo, que não o próprio grupo do movimento, que vai adquirir uma cara. Esse, eu acho que não adquiriu ainda. Que como ele se alimenta dos grandes eventos, talvez a resposta para isso só venha na Copa o ano que vem. Ela não está dada, ela não está pronta. No que diz respeito à memória e à construção de uma memória sobre isso tudo que, eu insisto, está acontecendo, pelo menos do meu ponto de vista, para mim não escapa da história de que memória é construída, de que memória é algo que faz parte de uma construção simbólica que o homem faz, e que ela é construída por baixo, mas também por cima. Quando você olha para o movimento, eu ainda acredito que essa memória vai ser construída muito de acordo com quem ganhar e quem perder. As memórias serão contadas, o movimento Passe Livre vai contar. Nós fomos lá, organizamos um movimento contra o aumento do ônibus que virou uma passeata com 1 milhão de pessoas e que se espalhou pelo Brasil inteiro. Talvez, se daqui a um ano o Aécio Neves ganhar, alguém vai dizer que a manifestação, na verdade, foi uma manifestação anti-PT, porque ninguém estava mais o PT. Então, a memória coletiva vai depender de tudo isso. A minha memória, particularmente, é uma memória dada por terceiros, mais uma vez, construída através de informações de terceiros. Isso fica mais sério, mais radical, mais intenso, pelo fato de como eu não tenho Facebook, não participei das discussões via Facebook desse evento, dessas movimentações todas, a minha referência eram os meus pares, a minha esposa, os meus amigos, os meus alunos, que vinham contar as coisas e tudo que eu absorvi foi dali. Tanto é que minha memória acaba ficando dividida em dois pedaços muito claros. O antes de eu ir e o depois de eu ir. O antes de eu ir me soava como um movimento que tinha tudo para ser um movimento muito legal e aquela coisa toda, e o jovem na rua voltou, ainda que com restrições. E a partir do momento que eu fui, eu me deparei com uma situação que estava longe de ser aquilo que eu estava ouvindo, e aí minha memória já começa a ir para um outro lado. Se a princípio eu talvez me contentasse ou me satisfizesse com uma imagem de um movimento de caras pintadas ou de diretas já, ou exagerando muito, um 68 aparecendo, a partir dali me soa como a comparação possível, que eu inclusive venho fazendo com os alunos, com a toda a revolta da vacina. Um movimento que nasce popular, por uma reivindicação não tão ampla, que era importante, mas não tão ampla, e que quando você vê
toma outros rumos, mas que daqui a algum tempo o que vai sobrar é a questão foi uma manifestação popular que acabou. Foi legal, foi importante, a gente tem que falar sobre, mas merece uma página, se muito, um livro didático de nono ano, daqui, sei lá, quanto tempo. Então, nesse sentido, a memória sobre essas manifestações, a memória sobre esses movimentos, ainda está em construção. E se a gente vai esquecer de uma coisa ou de outra, além da questão individual, há a questão coletiva, há a questão do que vai ser dito e do que vai ser divulgado. Não como um domínio da mídia, como se fosse um controle total. A gente poderia até discutir muito isso, mas é inegável que há, por uma grande parcela da população, a necessidade de que alguém conte a história. E normalmente não é essa pessoa que conta. Não, eu discordo completamente disso, mas a gente ainda vive uma história de ouvir, uma sociedade de ouvir histórias, e não de contar as próprias. Então eu aceito a história que me contaram, transformo aqui em memória e reproduzo, como se fosse minha. Então eu acho que é por aí. A construção dessa memória ainda está em processo, não está dado. Talvez nem se dê até pelo menos agora.